Em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com um gigantesco iceberg. Muitos filmes foram feitos desde então para contar a história do navio impossível de naufragar, que não conseguiu concluir sequer a sua viagem inaugural. Algumas das cenas dos filmes foram baseadas em fatos reais e talvez você nem imagine. É fato, mesmo passados mais de 100 anos, o naufrágio do gigante Titanic continua despertando paixões e dúvidas. Como poderia um navio ultramoderno, equipado com todas as novidades de seu tempo, com um nome tão chamativo como Titanic, naufragar após se chocar com um iceberg? Ocorre que havia outros fatores que, somados, levaram à catástrofe, como num acidente aéreo, que, como se sabe, nunca ocorre por um motivo isoladamente. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora a verdade sobre o Titanic, como ele realmente afundou. Rebites. Quando fabricado entre os anos 1911 e 1912, o Titanic era dito impossível de afundar, uma obra-prima de engenharia na época. O navio era projetado para continuar navegando mesmo que 4 dos seus 16 compartimentos estanques tivessem problemas e fossem tomados pelo mar. Após colidir com um iceberg, a embarcação, no entanto, teve 6 de seus compartimentos abertos e não pôde resistir e afundou. Teorias foram desenvolvidas para explicar o fato. O casco do navio estava fragilizado por conta das baixas temperaturas do Atlântico Norte? Um submarino alemão atacou o navio? Ou seria a parte submersa do iceberg tão imensa que o navio não pôde resistir ao impacto? Após a descoberta do local em que o navio estava submerso em 1985, diversas expedições foram enviadas ao local para realizar estudos de análise de falhas e então tentar obter uma resposta. Esta finalmente veio à tona em 2008, após quase um século de especulações sobre o que teria causado esse tão famoso caso de falha de engenharia. O Titanic era composto por milhares de chapas de aço de baixo carbono, as quais eram unidas umas às outras por rebites. Na década de 90, acreditava-se, baseando-se em testes Sharp, que o aço falhara por conta da fratura frágil devido às baixas temperaturas. Testes mais modernos mostraram, no entanto, que a temperatura de 0 graus, o aço ainda encontrava-se com tenacidade suficiente para que o casco dobrasse o impacto e não rompesse fragilmente mediante o mesmo, que descartou essa primeira hipótese. Analisou-se então a rebitagem do navio. Na parte central do navio, correspondendo a 3/5 do comprimento, foram usadas 3 fileiras de rebites de aço baixo carbono. Nessa região, assumiu-se que as tensões de flexão máximas estavam localizadas. Nos outros 2 restantes, correspondendo à proa, parte dianteira da embarcação, e à popa, parte traseira, foram usadas 2 fileiras de rebites de ferro forjado. Por ironia do destino, foi a popa do navio que se chocou contra o iceberg, exatamente onde se observou que os rebites são de ferro forjado. Análises desses elementos mostram que eles possuíam uma elevada concentração de escória, 3 vezes acima do nível considerado ideal. Para piorar, a escória estava concentrada em grandes pedaços, o que fragilizou muito os rebites feitos de ferro forjado, que por si só já seriam mais fracos do que os de aço baixo de carbono, e estavam presentes em menor quantidade nas junções. Simulações por elementos finitos mostram que, se usados materiais abaixo dos especificados pelas normas atuais, o carregamento a que os rebites estavam expostos era próximo ao seu limite de resistência, comprovando que qualquer fragilização no material seria crítica. Assim, concluiu-se que esta foi a causa da falha da embarcação. Quais motivos poderiam ter levado o uso do material de baixa qualidade em uma obra tão importante da engenharia? Na época da construção do Titanic, outras 2 embarcações gigantes estavam sendo construídas pela mesma empresa, a irlandesa Harland & Wolff. Cada uma das embarcações seria composta por 3 milhões de rebites, o que criou uma demanda pela empresa de cerca de 9 milhões desses componentes. Os fornecedores da Harland & Wolff não podiam suprir tamanha demanda e a carência de rebites teve pico justamente durante a construção do Titanic, o que forçou a companhia a comprar rebites também de pequenos fornecedores da região, pois queriam cumprir os prazos de entrega da embarcação. Como os rebites de aço forjado eram feitos à mão, necessitavam de muita técnica. O ferro tinha que ser aquecido até um tom exato de vermelho e batido com a combinação certa de marretadas. Como alguns desses fornecedores não eram tão experientes, a qualidade das peças foi comprometida. Além disso, há relatos também de que a empresa quis economizar dinheiro com o material, pois não solicitou aos pequenos fornecedores o melhor material que eles dispunham, mas sim um material um pouco pior. As consequências dessa cadeia de fatores você já conhece.
No entanto, ainda que os rebits fossem adicionados em maior quantidade ou fossem de aço, os cientistas não estão certos de que o navio não afundaria, já que de qualquer forma ele sofreu um acidente durante o percurso. O que eles estão certos é de que esse processo seria mais lento, o que permitiria pelo menos que mais pessoas fossem salvas. O compartimento de combustível de Titanic estava em chamas. O jornalista britânico Sina Moloney, que passou 30 anos estudando a história do Titanic, observou as imagens feitas antes de o navio partir e concluiu que a causa do naufrágio pode ter sido um incêndio no compartimento do navio. O fogo começou antes de o navio zarpar e tentaram apagá-lo sem sucesso ao longo de várias semanas. O repórter descobriu que os proprietários do cruzeiro sabiam do fogo e tentaram esconder isso dos passageiros. Para ele, no porto de Southampton, o navio foi atracado de uma forma que os passageiros não notassem as marcas de fuligem. O acabamento do barco nessa área esquentou a uma temperatura de cerca de 1000 graus e quando o Titanic bateu no iceberg, o aço não aguentou, formando um enorme buraco. Os peritos confirmaram que em uma temperatura tão alta, o aço torna-se frágil e perde 75% de sua solidez. Os binóculos estavam trancados e a chave tinha ficado em terra. No último momento, antes de embarcar, o conselho de administração da empresa responsável pelo navio, a White Star Line, decidiu mudar o primeiro assistente do capitão, nomeando em seu lugar Henry Wilde, que tinha uma enorme experiência em lidar com navios como o Titanic. No entanto, o ex-assistente David Blair esqueceu de entregar a Wilde as chaves da caixa de segurança, onde estavam armazenados os binóculos. Claro que a bordo do navio haviam vigilantes, mas sem binóculos, e só contavam com os próprios olhos. Por esse motivo, notaram o iceberg quando já era tarde demais. Apenas 95 anos após a tragédia, a história dos binóculos trancados veio à tona, quando a chave foi leiloada. Esses são outros fatores que podem ter causado a catástrofe. Naquela noite não se via a lua, a qual poderia ter iluminado o iceberg. Se não fosse isso, os vigias poderiam ter notado a aproximação do gelo em um pouco mais cedo. Além disso, as estrelas do céu brilhavam tão intensamente que era difícil distinguir onde estava o céu e onde estava a água, na qual as estrelas se refletiam. O horizonte parecia mais alto do que realmente era. Esses fatores fizeram com que fosse mais difícil notar o iceberg, além do que estavam sem binóculos. Apesar de todas as advertências de outros navios, o Titanic não reduziu a velocidade ao entrar na zona de icebergs à deriva. Naqueles tempos não era obrigatório seguir as regras de segurança de navegação. Se o navio tivesse navegado numa velocidade mais lenta, poderia ter feito manobras a tempo de evitar a colisão. O oficial que fazia a guarda na cabine de comando deu a ordem, mas para realizar a manobra, o tempo era curto. As investigações também concluíram que antes de dar o comando, o oficial hesitou por cerca de 30 segundos, tempo que poderia ter salvo o navio. Se o Titanic tivesse atingido o iceberg e a proa da embarcação de frente, ela teria sido seriamente danificada, mas o navio seguiu navegando. O rasgo na lateral foi fatal. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esses fatores que podem ter causado essa tragédia? Deixe pra gente aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.